não posso me sentir jamais um ator consagrado. Eu cheguei em algum lugar, eu percebi logo de cara que eu precisava fazer televisão, né? Para sobreviver como ator. A gente não trabalha para ganhar prêmio, né? Eu não trabalho pensando em ganhar prêmio. Eu trabalho pensando em fazer um trabalho maravilhoso no coletivo, porque como você citou, e é o que eu acredito realmente, se o coletivo vai bem, o meu trabalho também vai bem. Eu acertei em algumas cenas e em outras eu errei. Em outras eu canastrei, assim, eu acho. Ô, Severino, sabe que você leva jeito pra ser decorador? Você devia deixar o trabalho aqui no Aras e passar o resto da vida mexendo com babadinho. Que isso? Eu só tô cumprindo ordem. Alô pessoal, Cláudio Gabriel falando, sou ator e estarei hoje na live Momento de Expressão aqui no Instagram, mais tarde às 21 horas, para falar sobre a minha carreira, sobre personagens, sobre cultura e muito mais. Além de brilhar nas novelas, Cláudio Gabriel é diretor, professor e artista plástico e faz sucesso nos palcos de teatro, sendo aclamado em peças como Arte, o musical A Hora da Estrela e Dignidade. Cláudio Gabriel. Espero vocês então às 21 horas aqui no Instagram, beleza? Até lá! Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje é o Dia Nacional do Empresário Contábil, profissão que contribui para o desenvolvimento da economia brasileira, pois é um desafio enorme para esses empresários que auxiliam na produção de informações técnicas de muita importância para o funcionamento e manutenção das empresas pequenas, médias e de grande porte. E por falar em grande porte, Cláudio Gabriel é um ator, diretor, professor e artista plástico brasileiro, formado em artes cênicas em 92 pela Escola de Teatro Martins Pena e de lá para cá tem sido aclamado nos palcos do teatro e em peças como Arte, o musical A Hora da Estrela e Dignidade, com êxito de crítica. Mas antes da companhia teatral Fanfarra iniciar profissionalmente, lá em 91 estava na televisão na Rede Globo, estreando Caso Especial As Pessoas da Sala de Jantar, e atuou na inesquecível novela Felicidade. Em seguida, na série Memorial de Maria Moura. E anos seguintes nas novelas Laços de Família e A Padroeira. No cinema, estrelou filmes de sucesso desde Belinha Esquinde ao atual Medida Provisória. Assinou contrato exclusivo com a Record TV, onde se destacou nas novelas da emissora. Foi graduado bacharel em teatro pela famosa faculdade Cal de Artes Cênicas e retornou à TV Globo em Ilha de Ferro, dando sequência à novela Além da Ilusão e esperem, aguardem a próxima novela do Horário Nobre de Valci Carrasco. Não é surpresa ele ser um virginiano, por tanto que trabalha, contribuindo não só para a cultura, mas a arte contribui para a economia. E sobre o capitalismo, os Titãs declarou: desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Cláudio Gabriel, você disse na sua última entrevista a importância da cultura para a sociedade de maneira ampla. Você acha que hoje o artista brasileiro, sobretudo você, que é global, é bem remunerado, referente aos outros países, referente a outras realidades do mundo? Eu sempre acho que eu devo ser mais bem remunerado do que eu sou. Ter esse problema. Mas o que eu acho mais importante, na verdade, assim, claro, há uma diferença muito grande, né, de remuneração que você ganha na TV, por exemplo, ou numa série de uma plataforma
plataforma de streaming, em comparação com o teatro, né? Então, eu acho que desde que eu comecei a fazer teatro, minha formação é teatral, como você falou, e a televisão surgiu muito paralelamente a isso, né? Muito no início, e até hoje eu sigo assim. Né? E aí só o cinema veio um pouquinho depois, mas logo um pouquinho depois com o filme Anaí de las Misiones, foi em 96 a minha estreia no cinema. E então, assim, as coisas foram acontecendo paralelamente nesses veículos. E eu logo percebi isso. Eu percebi que se eu quiser, porque eu não passava pela minha cabeça fazer televisão, entendeu? Eu queria ser um ator de teatro. Eu estava ainda em processo, aprendendo muita coisa, como até hoje eu aprendo, mas lá no início, quando eu comecei a fazer teatro amador, depois Escola Martins Pena, como você citou, eu tinha a intenção de ser ator de palco de teatro. Eu não pensava realmente, eu não era... Apesar de ser espectador de televisão, ter assistido alguns sucessos na televisão quando era criança, adolescente, eu não pensava tempos nisso. De ouro da televisão, né, Cláudio? Vamos deixar bem claro, eu e você pegamos um tempo de textos primorosos, autores grandiosos, você teve a oportunidade de começar com o pé direito, você foi apadrinhado por grandes nomes, né? A gente fazendo uma pesquisa dos nossos amigos em comum, que não são tantos, né? Mas todo mundo sabe o tanto que você é empenhado, o tanto que você tem essa proteção dentro do meio, né? Por essas pessoas, não porque o seu trabalho reflete isso, né? Também, né? Você é aquele operário da arte, entende o que eu falo? Exatamente. Então isso aí é exatamente onde eu ia chegar, porque eu percebi logo de cara que eu precisava fazer televisão, né? Para sobreviver como ator. Eu não queria dividir o meu trabalho com um outro trabalho que não tivesse nada a ver, né? Me dividindo. Tem até colegas que eu conheço, poucos colegas, que fizeram isso, que durante um tempo viveram uma vida dupla em relação ao trabalho, né? Fazendo um trabalho comum, vamos dizer assim, e sendo ator. Eu nunca não queria essa possibilidade para mim. Então eu falei, bom, se eu quero viver como ator, eu vou aproveitar essa onda aqui da televisão, obviamente, e vou fazer o melhor possível. E depois de muitos anos trabalhando com teatro, cinema e TV, eu acho, Bruno, que o mais importante é o que falou um amigo meu, Bem-vindo Siqueira, que é um grande ator, um grande comediante. Nós nos conhecemos nesse período que eu estava contratado da Record. Fizemos, na verdade, a gente já tinha feito um trabalho em 2006, nós gravamos o Tecendo Saber, que é um programa parecido com o antigo Telecurso, né? Uhum. Que é um programa nobre, um programa que eu vi nas pesquisas, você novinho. Pois formam adultos, né? Adultos que são analfabetos muitas vezes e fazem cursos à noite, né? Trabalham durante o dia. Esse programa é uma espécie de uma aula televisiva, né? E eu tive a oportunidade de fazer e conheci o Bem-vindo nesse trabalho. Anos depois, a gente se reencontrou na Record. Eu entrei na Record foi em 2006 eu entrei. Em 2006 eu entrei na Record. E também você ficou exclusivo lá. Mais ou menos na mesma época. Mas em 2010 a gente se reencontrou num trabalho novamente na Record, que foi a Bela Feia. Ele era o pai da Bela, então eu era o que queria ser o genro dele, né? Mas uma luta em glória. Mas enfim, e nós ficamos muito amigos nesse trabalho, principalmente desde o Tecendo Saber, mas aprofundamos a nossa amizade. Um dia ele me disse o seguinte, ele falou, o mais importante para o ator não é ganhar a partida, mas é se manter na mesa. Ou seja, fazendo um paralelo com um carteado, um jogo de cartas, o mais importante para um jogador de cartas é se manter na mesa. Ele vai ganhar uma, perder outra, mas ele vai se manter na mesa. O que ele quer dizer? Quer dizer que o mais importante para nós atores é termos trabalho um atrás do outro, ou seja, continuar na mesa, independentemente se você está ganhando mais, ganhando menos, se você é elogiado, é criticado, né? Isso faz parte.
mas o importante é essa sequência de trabalho, se manter no mercado de trabalho, para conseguir viver como ator num país que na maioria das vezes, né, tem uma ignorância muito grande em relação à cultura, né? É sobretudo isso. Mas Cláudio, voltando lá, só para costurar e a gente fechar bem aquela pergunta, você fala que você começou que você já queria... Foi quase um poema do Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro. Você não queria se dividir em outra profissão. Por isso que você é muito inteiro no que você faz, como professor, como diretor, como artista plástico. Dentro dessas suas vertentes e manifestações artísticas, sua autoexpressão, né? Você, como artista plástico, você é muito bom. É muito bonito seu material. Você se monetiza decentemente disso? Não. O meu ganha-pão mesmo, o meu sustento, ele vem sempre das artes cênicas, né? Desde sempre, né? No início ganhando muito pouco e tal. Também tive ajuda, você estava falando da sua mãe aí, né? Antes de eu entrar. Eu também tive ajuda no início do meu pai, da minha mãe, né? Enfim, acreditando nesse meu sonho, me bancaram a primeira escola de teatro que eu fiz antes da Martins Pena, que foi a Leonardo Alves, que foi uma escola que não era ainda profissionalizante, depois até se tornou profissionalizante, mas enfim, de alguma maneira ali eu estudei 6 meses e tive uma base ali. Mas ali você sedimentou suas ideias, porque dali você já foi para o teatro profissional, né, Cláudio? Fiz teatro amador no Sesc Tijuca, em 88 eu entrei no grupo de teatro amador lá. Mas te firmou ali nessa escola, né? Não, aí logo depois, meio junto com esses anos que eu fiquei no Sesc, ali 88, 89, eu fiz a Leonardo Alves e depois a Martins Pena. Aí sim, na Martins Pena eu me tornei profissional. A Leonardo Alves era uma escola paga e a Martins Pena é uma escola... Mas você já participava você já participava de uma companhia teatral, né? Não. Ali, não? Não, a companhia teatral não. Assim, eu fui do grupo de teatro do Sesc Amador, como eu falei, depois fiz escola de teatro. Depois da escola de teatro é que eu entrei na Fanfarra Carioca, que foi a primeira companhia de teatro a convite do meu professor da Martins Pena, que era o Sidney Cruz, que é meu amigo até hoje, né? Ali eu dei os meus primeiros passos, vamos dizer assim, profissionalmente como ator de teatro e também de televisão, meio que junto com a escola ainda, não tinha nem me formado ainda, e estava fazendo a novela Felicidade, como você citou, em 92. Quer dizer, em 91 estava estreando as pessoas da sala de jantar, junto com a escola de teatro, entendeu? E logo depois veio a Felicidade, Maria Moura um pouco depois, e por aí foi. Cinema, e aí não parou mais. Cláudio, como você é um cara muito requisitado em relação a entrevistas, né? Você tem uma mídia muito agressiva no sentido de todo mundo te reconhece na rua. Você é um artista célebre, né? Notável. Então, por isso, eu fiz um roteiro caminhando por uma outra linha comportamental, tudo bem? Porque talvez algumas perguntas pontuais fizeram em relação a essa parte curricular sua, que a gente já sabe que você é um ator de teatro, no qual, só que eu fiz uma outra, como você é virginiano, e você me deu umas deixas aí eu vou poder salientar, tá bom? Eu falei que você é um cara de muitas ambições, você é virginiano. Por mais que aquele grão, mas você chega onde você quer chegar. Você só trabalhou com fera, cara. Você só trabalhou com grandes nomes, né? Você trabalhou numa época que o Jaime Monjardim estava na Globo, sou fã do Jaime, em Laços de Família, em grandes outras oportunidades. Você fala muito, embora tenha esses êxitos na televisão, você também conquistou e não esqueceu esses êxitos no teatro, né? Você recebeu o prêmio Na Hora da Estrela, que é um musical, e aqui no Brasil o artista, quando ele é muito versátil, que é o seu caso, que até canta, eu vi que você canta hoje, que você toca, fiquei chocado, eu falei, gente, ele faz tudo, e é muito complexo, a gente recebe muita crítica, né, quando você faz muita coisa, você não pode fazer muita coisa no Brasil, porque você já fala que você não é muito bom. Você teve uma direção de André Paes Leme, que eu sou fã desse diretor, eu acho ele incrível. O que marcou nessa direção para você ter alcançado esse êxito? Porque eu entrevistei o Miguel Rodrigues aqui, que também é da sua época lá atrás, de Globo, lá de Wolf Maia. Ele falou para mim que não é só necessariamente o diretor que busca, mas o ator junto com o diretor combina esse grande personagem. É um casamento. E você fala muito bonito quando você fala bem assim, ó, o coletivo... Aqui, ó.
Quanto mais coletivo for no trabalho, melhor será no individual. Nós somos o coletivo. Mas como faz para você separar e dar essa honra para quem tem honra e reconhecer esse mérito seu, entende? Nesse coletivo, nessa sua individuação. Por exemplo, nesse êxito aí que você recebeu do Ângelo, junto com o Ângelo. Da Hora da Estrela, né? Com o André. Junto com o André. Isso, com o André. Isso, desculpa. Isso. Então, é isso. É uma conjunção de fatores, né? Como você falou. A Hora da Estrela é um encontro fantástico, assim, de profissionais da mais alta qualidade. Então, nós temos um texto que é da Clarice Lispector, uma das maiores escritoras que a gente já teve aqui, tem aqui ainda, né? Enfim, a obra dela está aí para quem quiser. Então, com base nisso, o André Paz Leme, que é um diretor que, além de ser um gentleman, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa de se trabalhar, um cara que sabe trabalhar com o coletivo, que ouve os atores, ouve as ideias que vêm da gente também, ele é capaz de mudar alguma coisa porque ele gostou mais da nossa ideia do que da dele, e por aí vai, né? E ele também é um expert, né, na questão da transposição da literatura para o teatro, que é o que nós chamamos no nosso meio de romance em cena, que é uma coisa que o Aderbal Freire Filho também, na sua trajetória como diretor, ele também trabalhou muito bem essa questão do romance em cena, que é quase como se você passasse quase que literalmente assim, do livro para o palco, as mesmas palavras, não tem muito filtro. Então, quando o ator trabalha com romance em cena, ele precisa narrar a história e, ao mesmo tempo, dialogar. Então, você trabalha na terceira pessoa e no diálogo. Brecht, quase, brechtiano? Exatamente. Isso tem a ver com Brecht, tem a ver. Exatamente. Então, eu estou falando com o outro ator e eu tô, ao mesmo tempo, narrando o que o meu personagem está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo. Então, ele chegou aqui na frente dela e, com raiva nos olhos, disse para ela: e aí, o que você vai fazer? Entendeu? Enquanto eu estou narrando, ao mesmo tempo eu estou interpretando aquele momento que está colado com a narrativa. Com a narrativa. Então isso o diretor, ele precisa fazer muito bem essa transposição do livro para o texto teatral, com algumas adaptações, e o ator precisa se afinar, se alinhar também com essa linguagem, né? Outro ponto importantíssimo: as minhas duas colegas são atrizes excepcionais, a Cláudia Ventura e a Laila Garran, são duas manas minhas do coração. Canta como ninguém, assim. Fizemos um processo muito profundo, muito bom, de muita escuta, de muita garra, todo mundo querendo fazer um espetáculo muito bonito, entendeu? Outra coisa, as músicas do Chico César, que é um gênio da nossa música brasileira, é um gênio. Então, assim, ele pegou também, como o André fez no texto, ele fez na música. Ele pegou trechos do livro, né, que ajudam a gente a levar a história para frente. A música nesse espetáculo, ela não entra como um adendo. Não é um musical que eu estou falando aqui, de repente entra uma música que vai apenas colorir aquela... É mais um musicado, né, do que o musical propriamente. Exatamente. Um teatro musicado, mas com música, de letra e música, mas que também faz parte dessa narrativa. Ela também conta a história, né? Então, nós lidamos, e eu também, junto nesse coletivo, modéstia à parte, também querendo fazer o melhor de mim. Então, a gente não trabalha para ganhar prêmio, né? Eu não trabalho pensando em ganhar prêmio. Eu trabalho pensando em fazer um trabalho maravilhoso no coletivo, porque como você citou, e é o que eu acredito realmente, se o coletivo vai bem, o meu trabalho também vai bem, né? Então, isso para mim é uma regra que vem do teatro, e não é uma fórmula mágica, é uma luta diária, né, para você conseguir isso, desde a escalação das pessoas, né, quando você está fazendo um espetáculo, desde a escalação dos atores que vão trabalhar com você, os atores, as atrizes, né? Então, como você falou, eu ali no Hora da Estrela, eu tinha que ter habilidades, né, do canto
da interpretação dessa experiência com o Romance em Cena, que eu já havia feito outro trabalho anterior com o André também, que foi onde nós trabalhamos antes, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que o Vladimir Brista protagonizava. Foi o André também. É. Sim. Então você estava em casa, né, Cláudio? Então é uma outra atmosfera, porque já é o seu métier. Sim, já era total. Eu já estava mais acostumado com essa linguagem, por exemplo, e a Cláudia também, nós dois mais do que a Laila. A Laila, ela estava fazendo o primeiro Romance em Cena dela, e ela precisava muito até da nossa ajuda nesse sentido, muitas vezes, né? Assim como ela nos nivela por cima na questão do canto, que ela é espetacular, mano. Não, o que é aquilo ali? Para você ter ideia, que é aquilo ali? Eu tive que fazer. A Andréa Alves é a produtora desse espetáculo, nós já havíamos trabalhado juntos em outros espetáculos, inclusive nesse próprio nesse A Hora e Vez de Augusto Matraga, também produção da Andréa. Você vê uma porta que eu abri nesse trabalho do Matraga em 2008, se não me engano, nós fizemos esse trabalho em 2008. Em 2020, a gente veio se reencontrar na Hora da Estrela. A mesma produção, a mesma direção. Então, o André e a Andréa, eles me queriam já para o espetáculo. Eles já queriam que fosse eu. Achavam que tinha a ver comigo, o personagem, principalmente do Olímpico. Outra coisa que a gente tinha que fazer, tinha que dobrar papel, né? Tinha que fazer personagens nordestinos, personagens cariocas, e a Laila fazendo sempre a... Não, o que é o sotaque da Laila? O que é aquilo, né? Gente, o que é... Baiana, eu falei... né? Ela é baiana. Não, então facilitou de certo modo, né, claro? Inclusive, nesse sentido, essa discussão que tem hoje em dia do lugar de fala e tal, ela estava completamente no lugar de fala. A única diferença é que a Macabeia da Clarice, né, ela vem de Alagoas, e a Laila é de Salvador, né? Mas, então, assim, é isso, é uma conjunção de fatores. Aí eu estava contando isso, que você vê, eu tive que fazer uma audição com Marcelo Caldi, que é outro pilar importantíssimo, nosso diretor musical, talentosíssimo também, dulcíssimo, uma pessoa generosa, bacana de trabalhar também muito. Então, assim, não tinha tempo ruim, entendeu? O Anderson Aragão, que era o nosso assistente de direção, que é parceiro do André também, em várias empreitadas teatrais, um cara maravilhoso. Enfim, a Andréa Alves, enquanto diretora de produção, toda a produção da Sarau, né? Enfim. Então, eu tive que fazer uma audição, porque eles queriam saber se no canto eu seguraria essa onda cantando do lado da Laila, né? A Cláudia, ela já tem mais experiência de musicais. Eu fiz alguns musicais anteriormente, mas pontualmente. E o que me deu muita experiência com a música também foram duas bandas que eu tive na minha vida nos anos 90, depois uma outra banda, os Valneis, de 95 a 98, e depois no ano 2000 eu chamei parte dessa galera para a banda Megafônica. A gente está até querendo agora resgatar esse trabalho de alguma maneira. Vamos até ter um encontro agora dia 15 com a banda Megafone. Ou seja, eu sempre fui realmente nas artes um pouco... Paquerava, né? Não, você, virginiano, tem a comunicação exaltada, né? Então você tem essa arte da palavra e você se expressa muito bem. Claro, e por isso que vai pra música, caminhou. Eu vi você tocando, eu falei, gente, que é isso? Olha o talento da pessoa. Mas tocando violão, tocando violão eu dou uma arranhada. Não, mas ficou gostoso de ouvir. Eu vou te falar, eu tenho um bom ouvido musical, eu sou meio chata, assim. Você sabe que tem um ego, né? De um ator pro outro ator, falar, será que toca bem? Quando você vê, eu falei, gente, seduziu. Cláudio, você falou uma coisa aí que eu não posso deixar, cara. Tá quicando pro gol. Você é tão grande de teatro, de cultura, tão grande. E a televisão te reduz tanto. Não estou falando que os personagens, no caso de como coadjuvante, entende o que eu estou falando? Eu estou falando de texto. E esse primor ter formado de um grupo, porque você vem de uma onda de pessoas formado com uma consciência artística, né? Não tinha nem essa onda de celebrities, né? De ser famoso, não tinha essa onda, nem existia a palavra celebridade, depois que veio, né, Gilberto Braga, e depois veio essa onda influencer, e que culminou no que a gente está agora. E aí eu vejo você
falando desse diretor que te ajudou a te afinar, e essa humildade dele, e ao mesmo tempo você sabe que a gente trabalha no audiovisual, eu não faço novela que nem você ainda, mas eu faço muita publicidade, e é escroto, né? O audiovisual a gente é um pouco mais escroto. Eu sou roteirista, eu sei que o tempo é outro, né? É um tempo que exige também, né? Um dia de locação é muito caro, mas aí eu vejo você com essa humildade, esse não sei o que é essa habilidade que você tem de ao mesmo tempo lidar com esses egos da Globo, né? Existem muitas histórias, né? Dentro dessas histórias de ego, você é a empresa de maior audiência, todo mundo é muito grande, e ao mesmo tempo você tá você lidar com essa humildade e estar no lugar não que te colocaria no lugar de melhor. Mas, por exemplo, quando você lida com um diretor desse, tão generoso, e ao mesmo tempo tem outros diretores que não são tão bacanas assim, como que você faz para não perder esse fio condutor, né? Dessa coxa de retalho de trabalhar? Eu sei que você teve uma boa formação, isso te deu ferramentas para ter uma consciência, ter uma estrutura, mas é algo muito maior do que isso, que nem eu falo. Isso é muito grande. Poucos atores no Brasil fazem um musicado como você fez, entende? Que consegue ter esse jogo de cintura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os artistas, para os novos artistas. Tem muita gente que me segue aqui, que são novos atores, começam a fazer curso e tal. Eu queria que você falasse sobre isso. Cara, é o seguinte, eu acho que tem uma questão que talvez una tudo isso que você falou, que é a paixão pelo trabalho, né? Então, assim, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, de verdade. Eu não faço nada forçado, eu não estou nessa carreira para ser famoso ou para ser rico. Eu estou nessa carreira para ser feliz, para fazer algo que eu acho que eu faço bem, que tem sentido. E cada vez mais, para mim, tem mais sentido ser artista no Brasil. Eu me sinto cada vez mais fazendo o que eu tenho que fazer mesmo. Agora, dentre esses trabalhos todos que a gente faz no teatro, na TV, no cinema, nas séries, etc., você vai passar em todos eles, você vai passar por diretores mais ou menos sensíveis, por diretores mais ou menos formados, por diretores mais ou menos apaixonados pelo que eles fazem, entendeu? Uhum. Então, essa distinção, ela não se dá exatamente de um veículo para o outro. Ela se dá em relação, eu acho que ela se dá em relação às pessoas, né? Agora, há uma diferença, que aí eu concordo com você, uma diferença de ritmo entre os veículos. Por exemplo, o teatro e também em relação aos personagens, vou chegar lá. O teatro, você tem que ensaiar mais tempo, você passa mais tempo debruçado sobre aquele texto, sobre aquele autor, sobre aquele tema, com aquelas pessoas que estão ali trabalhando junto com você. Então você se aprofunda e pode ter oportunidade também de fazer personagens mais interessantes. Por exemplo, em Dignidade, eu divido a cena com meu amigo de 30 anos, o Telmo, e modéstia à parte, assim, nós fizemos, até porque tivemos 9 críticas sensacionais em relação ao trabalho todo, assim, como um conjunto da obra, mas salientaram muito a nossa interpretação, o nosso jogo em cena. Então, Bruno, isso é uma construção. Eu nunca faria um personagem desse no teatro também no início de carreira, entendeu? Até por uma questão de idade mesmo, de tipo físico. E também por uma questão de experiência, né? Se o meu trabalho foi tão elogiado agora em Dignidade, ou se eu ganhei um prêmio no Hora da Estrela, você vê, são trabalhos que fazem parte de 2020 até agora, 2022. Talvez agora eu esteja vivendo no teatro e também na TV, por que não? Um ápice, assim, um momento muito bom, assim, de realizações, de entregas, né, muito boas de trabalho, entendeu? Você acha que chegou na questão da consagração, Cláudio? Desculpa, é porque não posso perder, desculpa te interromper, mas você acha que você já está cristalizando essa consagração do ator brasileiro? Não. Você acha que já chegou nisso? Não, isso eu nem acredito, assim, né? Eu nem acredito. Isso aí, não, eu acho que isso aí vem dos outros.
eu não me sinto eu não posso me sentir jamais um ator consagrado. Eu cheguei em algum lugar. Eu estou dizendo a você... Cláudio, mas com um rosário de elogios que você recebeu. Eu falo isso, que vieram de críticas que não alisam todo mundo, não são tão generosas em relação à crítica. Então, e você foi muito eu acho que isso acarinhado. É um reconhecimento do meu trabalho, que é como eu estou dizendo. Mas isso não te envaidece nem um pouco? Não, me envaidece, claro que me envaidece. O que eu quero dizer que é o perigo, que eu acho que é um perigo para todo mundo, inclusive para quem está começando e tal, para quem pensa em fama a priori, entendeu? Eu acho que o perigo é você achar que o sucesso, é isso que eu quero dizer, que o sucesso é um lugar que a gente chega, entendeu? O sucesso, a própria palavra já diz, é o suceder das coisas. Dar à luz, dar algo, né? Sucesso, é o suceder, é um trabalho atrás do outro. É um trabalho atrás do outro que vai me dando experiência, é um trabalho atrás do outro que vai me abrindo portas, até você chegar em um nível, talvez que, tudo bem, você vai ser elogiado e tal, mas isso não garante que ano que vem eu possa fazer um trabalho ruim, um trabalho que seja um fracasso como um conjunto. A gente tem na nossa carreira uma coleção de fracassos e de sucesso. E a Eva Vilma mesmo falava isso também, né? Que a vida ela vai, fracasso, vai, mas sempre seguindo para cima. Ô, Cláudio, você já não é mais tão grosso. Você já é um homem. Eu nem acreditei. Eu falei, gente, mas é porque você ficou tão impregnado na memória do consciente coletivo do Severino, que para mim você é um menino da minha idade. Então ou mais novo, só pra você ter ideia, que louco isso, né? O tanto que fica impregnado, né? E eu falei, não, eu tô com 31. Mas vamos voltar. Que eu fiz, mas você parecia muito menos, né? Você parecia muito menos. Muito menos. Você falou que te envaidece, e eu falei no início lá que você teve muitas pessoas que te acarinham. E eu acho que a gente vai chegar nisso mais adiante. A Denise Saraceni foi um divisor de água na sua vida, na sua carreira? Foi. Ou você acha que foi uma confluência de fatores, que ela foi só sempre é uma confluência, mas tem coisas que são divisores de água. Eu acho que poderia dizer, sim, bem no início da carreira, que a Denise foi uma divisão de águas. Por quê? Porque eu estava na Martins Pena, né? E aí eu preciso falar da Mona Lazar, que foi a minha professora de interpretação na Martins Pena, e que, por coincidência, ela estava também sendo diretora, na época, na equipe da Denise Saraceni na Globo. Então, ela chamou umas 10 pessoas, entre atores e atrizes ali, alunos da Martins Pena, para fazer um teste na época para a novela Vamp, que era a novela que a Denise estava junto com a Mona na equipe de direção, né? E aí eu fui fazer meu primeiro teste na Globo, foi para essa novela Vamp. Porém, que depois não deu muito certo, né? Não deu muito certo, correto? Não, para mim não, a novela foi um sucesso. Mas o que aconteceu? Houve uma divergência lá entre a autora e a diretora, que era a Denise, e aí os meus testes, que inclusive foram elogiados, eu até fiz um outro teste depois, uns 2 testes depois do primeiro, mais fechados, assim, com as pessoas que tinham se destacado na primeira leva. A gente já fez outro, então tudo indicava que eu ia pegar algum personagem dessa novela. Porém, houve essa divergência, a Denise pulou fora do projeto, né? Eu não sei os detalhes disso, mas aconteceu alguma coisa que ela saiu. E o próximo trabalho que ela fez foi exatamente As Pessoas da Sala de Jantar. Então, ela estava comigo na cabeça desde do teste que eu fiz para Vamp. Então, o teste que eu fiz para Vamp serviu para ela me chamar diretamente, sem teste, para o personagem Otavinho, que foi o meu primeiro personagem na televisão, que nada mais, nada menos em 91. Filho do Paulo José e da Eva Vilma, né? Então, só desses monstros exatamente. Aí. Por isso que eu citei a Vivinha, que você conhece, que é uma grande perda. Os dois, uma grande perda. Eu tive a oportunidade de aprender a fazer televisão, quer dizer, com essas pessoas, por exemplo, entendeu? Com o Paulo José,
contracenando, né, com ele, com ela, e observando também como é que era a técnica deles, né, como é que eles faziam. E eu me lembro de ter perguntado nesse trabalho para Denise, eu perguntei assim, Denise, eu tô bem nesse trabalho, como é que eu tô? Tá tudo bem? Aí ela falou assim, seja sincero com você mesmo e que tá indo tudo bem. Eu, quando eu vejo esse trabalho hoje, eu tive a oportunidade de ver esse trabalho anos depois que eu fiz, eu acho que eu acertei em algumas cenas e em outras eu errei. Em outras eu canastrei, assim, eu acho. E aí cai nessa questão que você falou anteriormente, sobre a televisão. A televisão, especificamente, a novela, especificamente, não uma série, mas porque a série é uma junção. A série é como se fosse uma mistura, um mix do cinema com a novela. É um modo operante. Ou seja, não deixa de ser um produto também. Ela tá ali vendendo coisas também, no caso. Né? Tudo é um produto, né? Mas assim, ela tem a série, ela tem a dinâmica da televisão, uma rapidez, uma agilidade da televisão, diferente. Um modo operante, e você também tem que se adaptar a isso como ator, né, na tua interpretação. E, ao mesmo tempo, ela tem o cuidado que tem o cinema. O cinema, nesse sentido, se aproxima mais do teatro, pelo cuidado, pelo tempo que você tem de mergulho e tal. E a novela é uma coisa mais dinâmica. Só que, te respondendo também a pergunta anterior, tudo é uma questão de adaptação, entendeu? Quando eu cheguei na televisão, eu fiquei muito espantado com a dispersão que tinha ali, entendeu? Que era uma coisa que eu não estava acostumado. Eu estava acostumado a uma concentração muito grande no teatro. A televisão... Essas primeiras impressões que passa sua, Cláudia, que fica muito... quem não te conhece, que qualquer pessoa que vai fazer uma análise comportamental sua, vê o tanto que você é compenetrado. Por isso você se torna até um pouco chato em relação a ser tão observador, até consigo mesmo, né? Em relação à exigência, né? O chato nesse sentido de excelência, né? Que eu falo. E fica muito claro isso pra gente. Tá? Isso é só para deixar, só para pontuar. Isso é importante realmente. Apesar de que eu, com o tempo, eu fui aprendendo também a ter uma certa malemolência em relação a isso, né? Quer dizer, no sentido de, por exemplo, não dá para você pensar numa perfeição, num perfeccionismo em relação a um personagem. O personagem, eu aprendi que ele está sempre em construção. Quanto mais aberto eu esteja para a contracena, para o processo, melhor eu acho que vai ser o resultado do personagem, entendeu? Claro, você está lendo todas as perguntas que eu vou fazer, você fala a pergunta seguinte, eu estou até chocado com isso. A primeira pergunta que eu ia fazer, e você já respondeu já desde a outra, por isso que eu estou pulando agora. A pergunta que eu ia fazer agora era essa. Quando fica claro para você, porque a Suzana Vieira, ela sempre fala que quando ela veste a roupa, ela é muito visual igual a você, né? Pessoas que têm essa memória fotográfica visual, ela é muito ligada à caracterização. E ela fala que quando ela fica claro para ela ali que já é uma outra pessoa, que ela começa a entender o personagem quando ela veste a roupa. E no seu caso, quando fica... Porque eu sei, você vai falar, Bruna, você vai usar o termo técnico, eu tenho uma fé cênica e tal. Mas quando fica claro mesmo para você que já... E tem a entidade ali, já tem a pessoa ali, você já materializou ela em você. Olha, assim como ela, coincidentemente, o figurino, a caracterização do personagem, para mim é muito importante. É como se fosse assim, 50% do trabalho tá ali, no trabalho dessas outras pessoas maravilhosas, são os figurinistas, né, que te propõem uma roupa, e quando você veste, fala assim, caramba, aí a roupa às vezes já me dá até um gesto, um jeito de andar, é muito interessante. É uma coisa meio mágica, assim, né? Uma coisa que você bota, você fala assim, porra, porque são roupas que eu não uso, que é o personagem que usa. Então, você realmente já se vê numa outra pessoa, né? Mas tem uma coisa que eu não vou me lembrar quem foi que falou isso em alguma entrevista e que eu concordo também, e também acho que isso funciona para mim, é o olhar do personagem. Quando eu consigo descobrir o olhar desse personagem, o jeito que ele olha, eu acho que também é meio caminho andado. Eu também. É só olhar. Quando eu descubro olhar como é que ele olha, aí pronto, aí vem os trejeitos, vem tudo. Isso é muito, muito legal você falar isso, porque é do mesmo jeito comigo.
Você percebe quando vai acontecer o personagem ou quando ele é um fracasso? A gente falou de fracasso, eu não fiz a pergunta porque a gente entrou numa outra viagem que era muito relevante. Quando foi o seu fracasso? Quando o personagem não aconteceu? O texto era bom, o autor era bom, estava tudo certo, a novela foi bem parida, né? Já dizia Luísa Tomé que a novela tem que ser bem parida. Quando tudo aconteceu e não rolou para você, você assume algum fracasso, Cláudio? Sim, claro. Eu prefiro não Porque a gente daqui não percebeu nenhum fracasso, por isso eu tô pedindo para você falar. Não, eu vou falar. Eu prefiro não citar nomes por uma questão ética, né? Mas eu tive quando você me pergunta isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma peça de teatro que eu fiz, que o livro era muito bom, o livro que foi base para a peça, era muito legal. Mas a peça, a montagem, a encenação era muito ruim, era muito chata, monótona, e a gente não teve uma repercussão boa do público. Então, assim, o conjunto da obra, ele não rolou, entendeu? Não foi bom. E aí eu me lembro que tinha até a oportunidade de ir para outra temporada e eu nem quis ir. Eu só cumpri o meu contrato que eu tinha para fazer aquela primeira leva de temporada, de dias de temporada, e depois me perguntaram, a gente vai de repente seguir para não sei aonde. Eu falei, cara, eu não posso não quero não. Então assim, acontece, fracasso é normal, entendeu? Ou então às vezes não é nem um fracasso, mas é uma novela meio morna que não chegou onde deveria chegar. Acontece também o contrário, às vezes a novela não é muito boa, mas o personagem se destaca, ou a peça, enfim, né? Que é o seu caso. Você assim, eu tô falando isso, eu tô falando porque a gente daqui de fora, como espectador, não consegue analisar esses fracassos e não consegue. Hoje as mídias estão muito mais vazado, né, as informações. Antigamente era o que a televisão era a grande mídia, então dava isso pra gente, era o que a gente aceitava, né? Era programando só para dizer sim. Você é 100% de Ibope, né? Você faz muito coadjuvante, Cláudio. Você pega muito coadjuvante. No teatro você tem essa grandiosidade que você que vem da sua formação. Dentro na televisão, esse time, não do fracasso, mas esse time de você pegar essa pouca fala e você conseguir espremer o caldo, que foi o caso do Severino, que te marcou, porque foi, como você mesmo falou, foi o primeiro sucesso dos seus primeiros 10 anos, correto? Você já disse isso, o Severino, né? Dos primeiros 10 anos de sucesso, foi o primeiro grande sucesso. Sim. E quando você fez uma diferença, como é que é, por exemplo, para quem está começando, que sempre sabe que só vem coadjuvante, só vem coad, que a gente fala que agora é coad, né? Só vem coad, não sei o quê. E você consegue dar essa riqueza que você deu, esse tempero maior. Porque aí ninguém esquece. Uma novela de 25 anos atrás, como é que pode isso? Também já falaram, né, alguma vez, que não existem papéis pequenos, mas sim atores ruins, né? Você concorda com isso? Eu concordo perfeitamente, porque inclusive em se tratando de novela, mais ainda. Por quê? Porque é o seguinte, cara, o teatro, né, cara, você ensaia pra caramba, meses e meses, e você vai ser assistido por uma gama, mesmo que tenha um grande sucesso a peça, que tenha muito público, você vai ser assistido por um público muito inferior a uma aparição sua na novela que está sendo assistida por milhões de pessoas ao mesmo tempo, correto? E é ingrato isso, é complicado, porque na televisão você tem menos tempo para construir esse personagem, né? Se bem que, ultimamente, eu acho que as novelas estão dando mais valor para o período de preparação dos atores. Em comparação com as novelas que eu fiz na Globo, por exemplo, há um tempo atrás, né? Antes de eu ir para a Record, lá no início e tal, com as novelas que eu faço agora, tem um período de preparação, de sala de ensaio, assim, que são períodos maiores e mais profundos do que antigamente, me parece. Tipo o método Fátima Toledo, é isso que você está falando? Não Fátima Toledo, que ela
ela é muito... Eu nunca trabalhei com ela, mas eu sei de outros colegas. Ela é muito... meio violenta até o método dela. Eu até já passei por um método desse parecido, mas que foi muito bom, com um cara muito bom chamado... Oh, meu Deus. Caralho, esqueci o nome dele. Luiz Maciel, lá de São Paulo. O Luiz, a gente trabalhou no Fora de Controle, lá da Record, que eu era fazer um policial civil e tal. Então a gente teve uma preparação muito boa, muito profunda, que envolvia muito o psicológico e o físico, né? Mas que eu adorei. Eu adoro preparação, eu não tenho problemas com isso, não. Não sei se eu teria problema com a Fátima Toledo. Muita gente tem. Mas, a princípio, eu me entrego para o preparador, para o diretor, para quem quer que seja, porque todo mundo acho que está querendo ali ajudar a minha construção. A obra. Agora, eu posso fazer, eu tenho uns filtros meus também. Às vezes eu escuto alguma coisa que eu falo, não, acho que isso não, né? Mas você vai tendo ali um auxílio e eu vou aproveitando o que for bom daquele auxílio ali. Então, na preparação da Globo, a gente trabalha com a Beta, que é uma maravilha de pessoa, com a Tati, enfim, que são pessoas doces, são pessoas doces que vão aos poucos abordando aquele personagem. Então não tem tempo ruim, entendeu? Mas tem um tempo que você convive ali com aqueles atores, com aquelas atrizes, você não cai de paraquedas ali no set para gravar. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, quando não tem preparação, quando tem uma participação, que eu acho que é o terror, o pesadelo do ator jovem, principalmente, entrar numa participação que tem uma família ali já há um tempo, né, numa novela, por exemplo, e você vai fazer uma participação. Você não passou por preparação, você não conheceu ninguém antes, você vai ali e se vira, meu irmão. Entendeu? Agora, isso também dá uma tarimba muito boa para você, uma experiência muito boa, porque você é jogado ali naquela arena dos leões e tem que se virar, cara. Isso aí, e como eu disse, você vai pegar um diretor que vai te dar mais atenção, outro que não, o outro que está preocupado com a hora, e você tem que ficar ligado para fazer um trabalho de excelência em qualquer habitat, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que eu te respondi de alguma maneira, mas só concluindo, eu acho assim, a gente tem que amar o nosso personagem, não importa se ele é coadjuvante, se ele é papel pequeno, se ele é participação, se ele vai entrar e vai morrer daqui a 3 capítulos, não importa, ele está contando uma história, ele está ajudando a contar uma história, entendeu? Não, eu acho de uma leveza você falar isso, porque no mundo de egos que a gente vive, você sabe do que eu estou falando, né? Dessa permanência. Mas eu acho que, assim, eu acho que tem uma contradição, sabe? Quando você faz esforço para conseguir alguma coisa, esse esforço, às vezes, a vida te dá uma rasteira maior, talvez. Você é carioca, né, Cláudio? Você tem essa leveza, essa felicidade, o sorriso. Uma vez, quando é a primeira vez que eu cheguei no Rio de Janeiro, em Copacabana, e eu, bem paulistano, né? Bem aquela coisa rigorosa. E aí meu colega falou assim, abre o sorriso, porque senão vão até cuspir no seu prato aqui. Aí eu falei, é? Ele é. Você vai ver como tudo muda. Aí eu já estava lá intacto. Você, dentro disso que você falou e dentro dessa frequência que é o artista carioca, o ator carioca, você me lembra muito Dedé Matos, o profissionalismo, aquela coisa do teatro, do sagrado, né, que tem essa formação. O artista paulistano, que é muita gente aqui que com certeza está entrando, saindo, vendo aqui, vendo você, é um pouco diferente, porque tem um rigor e é muito técnico, né? E a gente fala que a gente tem a parte dionisíaca, que é a parte do Zé Celso, aí a gente já entra numa vertente da extrema dionisíaca, né? E os outros ficam muito ligados naquela parte apolínica mesmo, né? Raul Cortez ali, aquela forma. Você consegue... O ator carioca, para mim, ele tem um outro time, que é o seu time, que é o do Dedé, que é um time de leveza, mas com seriedade. Qual é o gap disso daí? Qual é o segredo sagrado desse time, sem ser irresponsável? Porque antigamente os artistas da década de 60, isso lá atrás, né, nos idos antigos do teatro, eles tinham muito essa parte que a gente sabe, né, a Marília Pêra ficava possessa com as pessoas que bebiam, que se drogavam no teatro, que também fazia parte, não sei, até do processo criativo. Como é que é esse equilíbrio aí, Cláudio, entre o consciente, o inconsciente, o dionisíaco e o apolírico, do estilo carioca de ser, do ator carioca? Eu acho que
eu acho que é preciso trabalhar com alegria e com humor, entendeu? Só que isso não quer dizer, como você falou, isso não quer dizer que você tenha irresponsabilidade. Isso não quer dizer também que você trabalhe drogado, bêbado e tal. Eu não consigo usar absolutamente nada antes de entrar em cena. Se eu fizer isso, eu vou me fuder, entendeu? Agora, a leveza, a brincadeira, eu posso estar num set de novela, aliás, o meu comportamento é esse, é como se eu estivesse na quinta série. Eu fico falando já diria Gabi Amarantos. Hã? Gabi Amarantos que disse. Exatamente. Gabi Amarantos, sua amiga que disse. Exatamente. Eu falava um negócio pra ela falava assim, gente, que isso? Você não sai da quinta série? Que isso? Porque... Mas ela adorava, porque assim, a gente... Agora, isso depende, que cena que você vai fazer depois também, né? Claro que eu não vou ficar fazendo galhofa antes de uma cena super, que ela tenha que se emocionar, eu também, como a gente passou na novela Além da Ilusão, por umas cenas assim brabas. Mas numa cena mais corriqueira, ou até mesmo num processo de ensaio de uma cena até às vezes mais dura, mais né, dramática, o humor, a piada que você vem, que vem para aglutinar as pessoas, não para dispersar, né? O que depende, né? Tem gente que fica fazendo piada numa hora errada também. Mas para mim... Aí você acha que entra na linha do besterol? Que é aquela linha... Eu acho que não? Tem a ver com o que você falou do restaurante, entendeu? Eu acho que a gente tem que levar o trabalho com alegria. É como se fossem crianças ali. É como se o nosso trabalho de ator... Eu vou dar um curso agora, inclusive, sábado, agora está começando. Até bom divulgar para quem estiver aqui no Rio de Janeiro. Ainda tem algumas vagas lá. Tem 8 vagas disponíveis apenas. Eu vou dar uma oficina de humor, né? No Nacal, aqui de Laranjeiras. O método Cláudio... Hã? É o método Cláudio Gabriel, o método do Cláudio Gabriel. Mas não existe método, né? O método, na verdade, o método é esse aqui, é uma junção de experiências, entendeu? Que eu tive com Você tá entendendo o que eu tô falando? Por exemplo, a gente teve o Antônio Filho. Eu fiz agora um estudo profundo, na USP de prosódia. Então. Não, simplifica, Cláudio. Então, mas simplifica. Porque, por exemplo, eu fui fazer agora um curso de prosódia na USP com um mestre em linguística que eu consegui acessar entre o hardware e o software dentro da minha cabeça aqui, a essência da palavra de uma forma muito profunda, né? Eu consigo fazer um roteiro e fazer a marcação da rúbrica de um outro lugar agora. Só que, por exemplo, é todo um método, é a técnica, não sei o quê. E você fala de uma simplicidade, como se fosse uma naturalidade, Cláudio! Eu não gosto, eu acho assim, eu acho que o Teatro de São Paulo, eu adoro o Teatro de São Paulo, eu adoro o Antônio Filho, os trabalhos que eu tive a oportunidade de ver. Eu gosto dessa seriedade, sim, dessa rigidez. Eu gosto também. Eu acho que isso também leva a resultados bons também, entendeu? Porém, eu acho que isso não é uma premissa, entendeu? Isso não é uma regra. Eu não gosto nem da palavra método, entendeu? Eu acho que método... É por isso que eu perguntei, por que não? Por que não? Porque é o seguinte, porque eu acho que método reduz o conhecimento, quer dizer, reduz as possibilidades, entendeu? Reduz as possibilidades. Quando você fala assim, o método Fátima Toledo, o que é isso? Na verdade, o método Fátima Toledo é apenas uma junção das experiências que ela teve bem-sucedidas na preparação dos atores em vários filmes importantes do nosso cinema, e que desembocou nisso que se chama método. Mas cada filme é um filme, cada ator é um ator, cada atriz é uma atriz, entendeu? Se você está fazendo comédia, tem uma pegada, se está fazendo drama, se o filme é assim, assado, se é um filme de arte, se é um filme blockbuster, enfim, você tem que entender o que você precisa para cada linguagem dessa. Eu não preciso arrancar os meus cabelos para fazer uma comédia, por exemplo, entendeu? Então, por isso que eu acho que ela se dá mal, ou alguns atores se dão mal com ela,
Porque eu acho que, pelo que eu ouço falar, é que ela impõe esse método dela, por exemplo, a Fátima Toledo, em tudo que ela faz. E talvez isso não se encaixe. Estou aqui também dando um talvez, tá? Porque eu nunca trabalhei com ela, nem posso falar. Claro, claro. Né? Mas eu suponho que em alguns momentos, em alguns trabalhos, esse tal método, ele não se adapte tão bem. E em outros, sim. Performaria com certo tipo de pessoa, né? Então, assim, às vezes o ator também não precisa de tanta rigidez para chegar lá no lugar onde ele tem que chegar. Não. Isso eu é acho verdade. que o preparador de ator ou o diretor, ele tem que ter uma sensibilidade para entender isso. Aonde eu posso tirar, como que eu posso tirar o melhor desse ator que é ímpar, que é uma pessoa ímpar, que não existe igual a ninguém, entendeu? Então, o método já pressupõe que ele vai colocar todo mundo no mesmo saco e vai lidar com todo mundo da mesma maneira. A princípio, eu já não gosto disso, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, ontem aqui eu estava fazendo um esboço, né, da minha primeira aula de humor que eu vou dar sábado agora na Cal. Só que eu acho que vai ter tempo para fazer tudo ali, mas se não tiver, eu tenho uma coisa na manga. Eu tenho, então se não tiver tempo, é uma conversa que eu vou bater com eles e tudo será bem-vindo. Se lá na hora, ao invés de eu começar com um exercício, que é a minha ideia de começar o trabalho antes da gente se apresentar, fazer um exercício e tal, não sei o quê. Mas se eu olhar para a cara deles e resolver falar um pouco sobre a minha experiência, entendeu? Isso também vai construir de alguma maneira o processo deles. Então eu não fico... Total. Eu sou o tipo de pessoa que aprende com as histórias. Meu avô me ajudou a formar minha consciência por conta das histórias que ele contava. Então, muito louco isso, nesse né? sentido, eu acho que a gente tem sempre que ter uma abertura para o inusitado, para o inesperado, para o improviso, entendeu? Para a intuição. Então, por exemplo, tem um livro muito legal, não sei se você conhece, que chama Como Parar de Atuar. É do Harold Guskin, Como Parar de Atuar. Lê esse livro. Esse livro é sensacional. Vou anotar. Porque esse cara é um preparador de atores americano, né, e diretor e ator americano e tal, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala um monte de coisas que eu já fazia, assim, por intuição, por experiência, e aí quando eu li, eu falei, pô, que bom que tem um cara que organizou esses pensamentos, e que bom que eu tô lendo isso para saber que eu tô, talvez, num caminho mais interessante. Então, por exemplo, quando você pensa em construção de personagem, a própria palavra construção, igual a palavra método, ela já fecha demais. Ela já formata demais. Eu vou construir um personagem. Aí eu vou construir esse personagem será... Entendeu? Quando você fala de construir, parece uma escultura que não vai ter mobilidade nenhuma. Entendeu? Uma peça. É verdade. Agora, quando você fala que vai explorar um personagem, que é o que ele fala no livro, porra, você pensa em explorar o personagem a cada cena. Você pensa em dar liberdade para esse personagem agir através da sua voz, do seu corpo, com a intuição, com a percepção do momento, com o que você me dá enquanto colega de cena, e eu, dependendo do modo como você me olha, eu posso dar uma pausa maior para falar o que eu tenho que falar depois, ou uma pausa menor, ou te interromper. Eu tô vivo em cena. Eu não tô com aquele personagem que tá construído e tá duro, e eu não posso sair desse lugar aqui, porque senão vai dar merda, entendeu? E nesse sentido, o teatro nos dá muito essa experiência. O teatro me ajudou sempre no audiovisual, porque no audiovisual tem muito improviso também. Apesar da gente poder errar, né? E aí, então errou aqui, vamos voltar, errou o texto. Mas se você erra o texto, você fala uma palavra um pouco diferente, fica um pouco perdido, mas aí pega de novo e vai embora. Isso passou a mensagem, né, no caso. É isso? De passar a mensagem, ou seja, você conseguiu se comunicar. Você se comunica exatamente muito melhor do que se você ficar rígido. Não, o texto é esse, eu tenho que falar com ele, exatamente. E é muito louco você falar isso com um virginiano. Você é um espartano. Você é muito
eu fiquei, a gente conversando ali, eu falei, gente, e na grafia, eu falei, meu Deus, ele corrige até a grafia. Se corrigindo a grafia, corrige a grafia dos outros. Cláudio, vamos chegar lá. Formado pela famosa Cal e não fez monólogo ainda. Você sempre fala isso nas suas entrevistas. Eu falei, eu vou tirar o caldo dele agora. Se fosse hoje, agora, nesse exato momento, nesse momento de expressão, como você começaria o seu monólogo artista dionisíaco? Eu começaria o meu monólogo falando, talvez... O que você quer falar para não carregar esse hospício, que nem a dona Fernandona diz? Pois é, eu quero falar uma coisa que me deixa muito perplexo e frustrado e por vezes revoltado, é com a ignorância das pessoas. Talvez eu politicamente que você fala? Sobre isso. Uma vez o Pedro Cardoso fez um espetáculo que eu não vi, mas que se chamava Os Ignorantes, que ele fazia uma série de personagens ignorantes. Mas eu não posso nem dizer muito sobre isso, porque eu realmente não vi. Mas o que me move para fazer um monólogo é essa revolta que eu tenho dentro de mim com as coisas injustas, com as pessoas ignorantes que, como a gente tem assistido aí um monte de exemplos nesses últimos anos, quando a ignorância ela se transforma em ódio ao outro, quando a ignorância te cega politicamente ou te cega, você só consegue ver a coisa pequena na sua frente e não está olhando para o campo mais amplo, né? Para a figura toda, né? Como diz a Cabala, né? A Cabala, eu sou um praticante, posso dizer, dos ensinamentos que eu tive na Cabala, que não é exatamente uma religião, mas é uma sabedoria. É um autoconhecimento, né? É um tipo milenar, mas que tem muita interseção com muitas religiões e muitas sabedorias. E a Cabala, ela fala muito sobre isso, sobre a figura do todo, né? Então, a gente às vezes se apequena, porque a gente está vendo só aquele probleminha ali, e aí você fica muito revoltado com aquele problema ali, e você fica cego. E isso acontece comigo também. E aí eu tenho que parar e falar assim, não, peraí, isso aqui é um problema que faz parte de toda uma engrenagem, que tem um campo muito complexo e amplo. Então eu não preciso ficar tão preocupado com isso, tão revoltado com isso, tão chateado, porque isso aqui vai desembocar em algum lugar. E como a gente sabe também, as crises, também os problemas, né? Eles são oportunidades para a gente crescer, né? Então, eu aprendi ao longo da minha vida, da minha experiência de vida, a começar a ficar um pouco mais calmo também em relação aos pequenos problemas, né? Porque eles fazem parte de uma coisa maior. Talvez eu fale sobre isso no monólogo, sobre essas coisas. Mas você falou, engraçado, né? É tão controverso, é muito de camadas, Cláudio. Você é uma pessoa de muitas camadas. Que bom. Quando você fala isso do live and let die, viva e deixa morrer, você não passa suas impressões de ser uma pessoa assim, né? De ser tão deixa viver as coisas, com menos rigor que a vida, esse peso que a vida traz, mesmo sendo carioca, porque você é um ator muito rigoroso. Por ser prático, o virginiano olha a ousadia. O virginiano, ele já vai namorando com quem ele trabalha. Ele já tá aqui, já trabalha comigo, já não sei o quê. Quando você trabalha com essas mulheres que você trabalhou, por exemplo, Gabi Amarantos, não é tentador para você? Em algum momento você já se perdeu, já se apaixonou em cena, Cláudio? Na lente da verdade, não pode. Não, é claro que sim, isso aí, né? Seria mentira eu dizer que não existe de vez em quando, uma atração, né? Não por todas as mulheres com que eu trabalhei e tal, mas por algumas sim. Mas eu
nunca, na verdade, assim, eu nunca deixei, por exemplo, eu sempre tive relacionamentos com atrizes. Agora, de 2 anos para cá, eu tô tendo um relacionamento, um namoro com uma pessoa que não tem nada a ver com meio artístico. Com meio artístico. Que está sendo uma experiência bem interessante, assim, viver isso. Mas eu tive, na verdade, um relacionamento enorme, um casamento enorme de 20 anos com a Isabel Cavalcante, que é atriz, diretora e tal. Isso se deu, com ela, por exemplo, não se deu nem pelo trabalho, assim, se deu, na verdade, por uma admiração mútua. Eu já tinha assistido ela no teatro, ela também já tinha me assistido, não sei o que lá, uma festa que aconteceu. Então, não é o trabalho exatamente que... Às vezes é a convivência ali, é o meio... É uma festa, é uma... Então, ser prático, é isso que eu tô falando. Por ser prático, já tá ali, por tanto conviver, é isso que eu quis dizer. Mas eu acho que às vezes eu tenho um pouco de medo também. Eu acho que eu sempre pensei um pouco nisso. Eu tenho um pouco de medo de me envolver com uma pessoa que eu tô trabalhando diretamente, e isso crie um ruído no trabalho, entendeu? Porque as coisas de amor, né, do coração, né, e tal, essas coisas, elas te tomam. Mas você é um homem muito sensível. Então, te toma, mas você é um homem muito sensível, Cláudio. Um homem muito bonito, muito charmoso. E um homem sensível, ele já ganha 100 pontos em termos de tudo, em todas as esferas, né? Ele ultrapassa todos os predicativos. E quando a mulher, a mulher eu acho que é muito mais sensível a isso, não? A entrar nessas emoções. E quando as atrizes lidam com você, já aconteceu? De você não ter que responder porque você queria ser profissional demais? Já, né? Como que você age, Cláudio? Não tem essa coisa de avançarem. Não é questão de avançar. Não fez essa colocação. Essa colocação capciosa. É a questão de se envolver. É natural. Mas as coisas podem ficar veladas também. Às vezes tem uma admiração mútua, mas essa admiração, essa até uma atração que seja, ela só vai acontecer se você for se abrindo, né? E for indo e indo em frente, né? Então, cultivando, você fala regando ali. Entendeu? Assim, não me interessa, por exemplo, ter uma relação fora da novela e me envolver seriamente com ninguém, entendeu? Dentro da novela. Enfim, vai criar uma confusão na minha cabeça que vai ser mais prejudicial do que prazerosa, entendeu? Respondido, Cláudio. Cláudio, para a gente finalizar essa delícia de entrevista aqui e ativar juntos essa consciência artística, essa aula de cultura que você deu pra gente, o que você falou sobre a questão da cabala. E eu sempre gosto de finalizar essa última pergunta, né? Porque os pilares do momento de expressão é arte, cultura e espiritualidade. Você falou disso com galhardia. O que transcende entre criador e criatura? O que transcende? Você falou que, a princípio, essa ferramenta é a cabala, né? Para você ter essa conexão com o divino. Mas o que transcende nessa... Você faz terapia? O que você faz para juntar todas essas ferramentas de você evoluir algo maior, para algo que seja maior do que essa atmosfera terrena que a gente vive? Então, chegou um momento na minha vida em que eu carregava assim talvez assim uma tristeza misturada com uma raiva muito grande das coisas, do mundo como ele é, enfim. E eu achei que eu deveria cuidar disso, né? E a primeira coisa que eu fui fazer foi realmente terapia, que eu faço já há muitos anos, com algumas paradas assim pontuais, mas posso dizer que eu faço já há muitos anos. E isso me dá um pé no chão assim bem interessante. Acho que terapia é uma coisa que, quando você encontra assim, um terapeuta que tem um bom retorno assim contigo, um bom papo, isso cria um pé no chão assim muito, muito bom. Acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Nesse mundo maluco que a gente vive. Outra coisa que me auxiliou muito e ainda me auxilia
pontualmente, apesar de eu não praticar hoje em dia, estou até querendo voltar a praticar diariamente, que é importante também, é a meditação transcendental, que eu também recomendo para todo mundo. Mas sua mente é muito acelerada, Cláudia, é isso que eu fico pensando. Você consegue meditar? Você é muito inteligente. Não consigo. Você é tão... Tem uma técnica para isso, para você conseguir... Você já conseguiu meditar, então? Aprofundar a meditação, sim, eu gosto. Inclusive, quando eu medito hoje em dia, que eu não estou nem com essa prática toda, eu fico feliz porque eu consigo sacar que eu estou me aprofundando, que eu aprendi a parada e consigo resgatar, entendeu? E a meditação, assim, comprovadamente, a meditação transcendental, tem vários tipos de meditação, né? Mas a MT, né, ela cientificamente, entendeu? Aqueles fotos assim do cérebro antes e depois de meditar, sabe? Uhum. Pô, cara, é orgânico no caso, né? Você colore muito mais o cérebro, você deixa o cérebro muito mais ativo e tal. Então, te dá mais foco, né? Menos ansiedade e mais calma. E você se torna uma pessoa melhor. E tanto a cabala, quanto a meditação, como o budismo, sei lá, uma porção de religiões e pensamentos, dizem para você que para você mudar o mundo, você precisa mudar você primeiro, né? Porque como que você vai mudar um mundo truculento, violento, com violência? Sendo mais agregando violência a esse mundo violento. Claro que eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ser um bando de cordeirinho, tal. Às vezes tem que botar a boca no trombone, tem que cortar. E mesmo porque a gente não se resume só no bem e no mal. A gente é essa dicotomia, a gente é esse dualismo. Claro. Mas ao mesmo tempo, Cláudio, você como artista e tão intelectual que você é, você falar de religião, você sabe que a maioria das religiões, elas são barganha, elas pegam barganha. Você dá para mim que aí o meu Deus dessa religião vai te dar aquilo. E exclui a graça, entende? Essa graça de ser graça, que é de graça. Isso eu não acredito. Que é a graça que Cristo pregou. Isso pra mim, da barganha, né? Para mim isso não funciona. Para mim isso não funciona. Eu tenho até um pouco de aversão, um pouco assim, à ideia de religião, sabe? Eu acho mas eu acho que isso é também muito particular, é muito íntimo de cada um, assim, é muito particular. O que funciona para você, tá igual a gente está falando sobre o método, né? Acho que depende muito, o que funciona para um e para outro, né? Mas mas na cabala eu encontrei, né, um lugar, assim, aí eu fiz durante 2017, eu fiz todos os cursos de cabala, e aí eu assim, muita coisa faz sentido de como eu sinto, para mim, de como eu sinto a vida, de como eu penso, sabe? E a meditação. Então, voltando, quando você é uma pessoa mais bem resolvida com as suas questões e você consegue ficar mais calmo através de todas essas ferramentas que a gente citou aí e outras, você se torna uma pessoa melhor e você está contribuindo assim para a paz mundial, né? Porque você está reverberando a paz. Agora, como eu disse, eu acredito também que o amor, às vezes o amor ele também é duro também. Às vezes o amor ele precisa botar limites, falar, não, daqui você não passa, meu amigo. Daqui eu não concordo com você e você não vai me fazer mal. Então daqui você não passa, entendeu? Mas eu não preciso. Um amor feliniano. O amor o Fellini já falava sobre isso, né? Esse tipo de amor, né? Desse amor que corrompe, que tem que ter um pouco dessa corrupção. Jabur também falou isso nas obras dele, né? Em Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, essa questão de ter a corrupção, o amor por si só, esse amor muito ágape, que não é o de homem e mulher, que é o carnal, no caso, ele não tem essa corrupção. E o amor, que é o amor, né, hoje terreno, tem que ter o mínimo de corrupção para ele ser humanizado, né? Fellini também falava isso. Cláudio, qual artista, hoje você foi um artista homenageado, né? Eu ali bati na porta, falei, uma hora ele vai me dar uma entrevista. Qual seria a dinâmica? Nunca funciona, tá? Mas eu vou falar aqui.
Nunca funcionou, não, já funcionou sim. Claro, a Eliana Gutmann, com a Luísa também, mas em geral um artista homenageia outro. Pra gente criar uma onda, né, para esse momento de expressão, para ativar a consciência artística, para esses papos de cultura que a gente está tão sedento que a televisão não propaga, né? Porque não tem patrocinador para isso. Qual seria o artista homenageado para você? Porque eu homenageei em você aqui. E qual você homenagearia para esse momento? Olha, é muita gente, né? Muita gente que passou pela minha vida, que ainda passa pela minha vida. Muitos mestres, muitos amigos que eu fiz. Então, assim, destacar uma pessoa é muito difícil. Mas eu vou destacar por uma questão de proximidade, tanto do trabalho que acabou de acontecer agora, como porque ele é um grande amigo meu, além de um grande ator, é o Thelmo Fernandes. Eu queria homenagear ele, porque o Thelmo, ele é um amigaço mesmo, assim, é um cara que eu já trabalhei com ele inúmeras vezes, mas às vezes a gente trabalha numa novela que os núcleos são diferentes, então você acaba não se encontrando quase, ou no filme que ele faz uma cena, eu estou fazendo outra, mas lá no início de carreira a gente trabalhou junto, tanto na Martins Pena ainda, fazendo as peças de final de período, porque eu fui uma parte da Martins Pena, fui da turma dele, porque teve um período que eu tranquei, aí eu troquei de turma. Aí eu caí na turma do Thelmo. Lá a gente se conheceu, estou falando de 91, 92. Né? E aí de lá a gente já fez peça de teatro, já fez filme e tal, mas Dignidade, que foi essa peça que a gente comentou, que teve em cartaz aqui no Rio em dezembro, e vai voltar em algum lugar agora esse ano. Copacabana. Foi no Sesc Copacabana. Foi assim um encontro, assim, uma festa esse encontro, porque o nosso processo foi muito bacana, apesar da gente estar tratando de um tema, é um drama, mas com umas pitadinhas de humor, mas a gente está tratando de um tema muito espinhoso, que é a questão da política, né, o tema da peça. E a gente foi muito feliz, assim, desde o processo, a ideia deles terem me chamado para o projeto também, porque o Thelmo me chamou para esse projeto porque os dois personagens da peça são amigos de 20, 30 anos, que é o nosso caso. Então, assim como na peça A Arte, também que falava sobre amizade, eu também fui convidado por conta muito dessa questão da amizade, né? De existir fora dos palcos, no caso, né? Só de existir fora dos palcos, né, Cláudio? Exatamente, fora dos palcos também. Porque é o seguinte, você pode, claro, fazer um elenco com pessoas totalmente desconhecidas, que não se conhecem, né, entre si, e falando de amizade, que seja, você pode chegar no resultado. Mas, quando você já é amigo da pessoa, é igual o figurino que a gente falou, já é 50%, já pisa no primeiro dia de ensaio, você já tem 50% da peça, porque já tem uma alegria de estar ali com aquela pessoa, tem uma admiração mútua, tem uma rede de proteção. É o que eu falei num podcast isso, que a gente fez durante a peça, que o Thelmo eu considero como a minha rede de segurança, né? E eu sou a rede de segurança dele em cena. Então, assim, não tem como dar errado. Se a gente errar um texto, o outro vai salvar. Se a gente esquecer uma deixa, o outro vai salvar. Se a gente errar a marca, o outro vai se adaptar. Entendeu? Não tem tempo ruim com a gente, né? Então, assim, isso é muito importante, mesmo entre pessoas que não são amigas, obviamente, de um elenco, né? Mas é isso que eu disse. Quando você encontra um amigo em cena e você consegue fazer um trabalho tão bonito como esse que a gente fez, cara, é uma alegria, assim... E colher frutos, né, Cláudio? Porque vocês estão colhendo frutos disso, né? Ter crítica e ter público no teatro, que nem nas pesquisas eu vi, no Sesc, né? Porque a gente está no momento de... Eu falo isso por São Paulo. Brasília, então, público, não tem mais o público de teatro. A gente está nessa onda de resgatar o público, né? E vocês conseguiram ainda manter a casa sempre cheia, sempre, né? Eu achei muito legal, um desafio bem grande, né? Não foi tão fácil, não. Foi difícil, porque também uma época de Copa do Mundo, né, cara? Copa do Mundo aí fora de época, que dificultou um pouco a nossa divulgação.
Mas, enfim, também foi só o pontapé inicial, né? Para a gente colher essas críticas, que, graças a Deus foram ótimas, para a gente ver que o trabalho tem uma repercussão boa com o público, né? E para a gente levar ele para outros lugares, para cada vez mais gente ver, né? E vai ter para outros lugares, Cláudio, agora, em 2023? A gente não sabe, não tem nada fechado, mas a gente está procurando... Mas você tá com uma produção boa ali, você tá com uma produção boa, você sabe o que eu tô falando. Sim, você tá com uma ótima produção. Boa, Mas é porque às vezes é difícil mesmo, não tem uma... daqui a pouco deve ter alguma notícia, mas eu não sei. Talvez seja melhor pra gente fazer uma temporada aqui no Rio ainda esse ano, por conta da novela que apareceu para mim na Globo, entendeu? Então, para eu conseguir fazer teatro, novela, que na verdade é impossível, mas tendo um substituto, talvez, que possa me cobrir de vez em quando eu não puder. São Paulo, então, sair do Rio, então, seria fora de cogitação, né? Eu acho que se a peça sair do Rio, vai ser difícil que eu continue nela. Aí talvez eu tenha que ser substituído mesmo. Mas não, acho que não é a nossa ideia fazer isso agora, entendeu? Não tem como. Cláudio, doeu? Quê? Doeu a entrevista? Imagina, foi uma alegria, cara. Você é um cara muito bacana, muito... Eu que agradeço. Muito perspicaz, inteligente também, muito bacana, muito legal. Fez uma pesquisa boa, ótimo. Cláudio, gente, todo mundo que acompanhou essa e outras entrevistas com Momento de Expressão, os fãs do Cláudio, esse encontro do teatro aqui virtual, esse encontro híbrido, eu nem gosto de falar dessa palavra híbrido, mas é um encontro híbrido que está aí na eternidade. Acompanhe essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais no Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão, a sua manifestação artística, contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo ao Instagram Bruno Finazzi, sempre com uma consciência artística no seu despertar criativo. Beijo, obrigado, Cláudio. Obrigado a você, obrigado pro pessoal que nos assistiu. E você deixa a sua live. E vai nos ouvir. Vai nos ouvir. Agora eu vou fazer um rolê, que agora eu vou fazer um programa dessa live. Você não tem noção. Agora é 2 dias. Por isso que eu fiquei esses 2 dias aqui para fazer o outro programa que eu tinha acabado de fazer, para fazer o seu ainda roteiro, teaser, que agora é 2 dias hibernado. Legal, obrigado, legal. Cláudio. Bom trabalho para você. Obrigado, gente. Tchau, tchau.